Adoração ao Senhor nosso Deus. É sempre importante lembrarmos, que quando nós paramos para adorar ao Senhor, há uma necessidade da nossa parte de uma entrega, de uma atenção. Ou seja, a minha oração agora é que o Senhor conduza a sua vida dentro daquilo que Ele precisa falar com você. Como assim, pastor? Ele precisa. Ele sempre fala conosco, mas que nesta tarde nós venhamos a ouvir a sua voz. Então que não haja desânimo, que não haja desatenção, que não haja lutas, problemas, tribulações capazes de nos tirar daquilo que o Senhor pretende falar conosco. Então, da onde você está agora sentado, comece a se desconectar de tudo aquilo que lá fora te perturba, te tira a concentração, te tira a conexão ao Senhor nosso Deus, se assim posso dizer, que tira a tua... Meu Deus, eu não sei se você tem entendido, mas o bispo tem sido muito usado nesses dias para falar sobre ansiedade, sobre, meu Deus, algumas decepções da vida que nos levam a um desânimo, que nos leva a síndromes, que nos leva a nos travar, a nos prender, e isso tem falado muito comigo. Por isso eu tenho clamado ao Senhor para que me leve a sua igreja a cada culto a uma experiência de adoração ao Senhor. Sabe por quê, igreja? Porque senão a gente sai da nossa casa, senta nesse banco e começa a cumprir uma agenda, um compromisso no qual não é a vontade do Senhor. O que Ele espera de nós é uma entrega total, é ouvir aquilo que Ele está a falar, que Ele está a dizer, que Ele está a nos incomodar a uma mudança de vida, de práticas. Então comece a se conectar. Esqueça o jogo lá do seu time, esqueça a luta, mas é difícil, mas separa esse tempo agora para engrandecer ao nome do Deus Todo-Poderoso, porque Ele quer falar conosco intimamente. Ele quer nos tirar deste quadro, deste momento, dessa tribulação, dessa luta que talvez você esteja vivendo, em nome de Jesus. Então louve ao Senhor nosso Deus com a sua atenção. Não deixa o sono, não deixa a tristeza, não deixa a dor, não deixa o luto, não deixa nada te tirar daquilo que o Senhor tem para você nesta noite. E é uma noite de bênção, porque, meu Deus, se paramos para adorá-lo, paramos para satisfazer a vontade do Criador, ou seja criação, seja filho, seja servo, seja ouça o Senhor a falar, em nome de Jesus. Abra comigo Isaías, capítulo 6, aqui a visão do profeta Isaías, e o chamado deste homem ao arrependimento. Fique de pé, encontrando o texto de Isaías, capítulo 6, verso 1. O meu convite a você agora, nessa tarde, é que você faça essa leitura bíblica vislumbrando a imagem vista aqui pelo profeta, que você tenha capacidade de entender que o que estamos fazendo aqui é algo sobrenatural, é algo maior do que um homem possa fazer. E comece a pegar aqui aquilo que o Senhor está a dizer, através, a grandeza daquilo que Ele está a falar conosco aqui nesta tarde, em nome de Jesus. O verso 1 vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, olha o que diz o profeta: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes, elas enchiam o templo. Comece a perceber a grandeza do que o Senhor está a falar. Ele está a dizer que as vestes está enchendo este templo de ponta a ponta, ou seja, não há ninguém que não esteja coberto pelas asas
do Senhor, dos anjos. Verso 2 vai dizer: serafins. Você sabe o que é serafim? É a primeira posição, é o mais alto grau na hierarquia celestial dos anjos, se assim você crê. São os anjos que estão mais próximos de Deus. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: olha o que dizia ele: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua, que igreja? Da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, o profeta, olha o que ele fala aqui: ai de mim, olha que coisa linda, ele reconhecendo: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha o que Deus está a falar aqui conosco, reconhecendo a grandeza do Senhor. O profeta aqui está a dizer: eu sou pequeno, eu sou falho, as minhas escolhas e atitudes não convêm ao Senhor, ai de mim. Será que nesta noite nós podemos dar início a este culto dizendo isso ao Senhor: misericórdia da minha vida, ai de mim, Senhor? Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Recebe isso, igreja. Eu vou repetir, porque eu acho que talvez alguns não tenham entendido o que a palavra do Senhor está a dizer. Então, um anjo, o serafim, ele está a voar na sua direção agora. Eu não sei como é que você vê essa parte espiritual, mas eu creio que um anjo está vindo aqui até a minha mão, até a sua mão, e nessa mão deles tem uma brasa viva, e ele toca sobre a minha boca, ele toca sobre a tua boca, ele toca sobre a sua mão, ele toca sobre você, dizendo que ele tirou do altar de Deus, e com a brasa tocou a boca, eis que ela tocou os teus lábios. Só para você entender, aqui está dizendo que a tua iniquidade foi tirada, foi perdoada, em nome de Jesus, todo o teu pecado. Eu quero que você leia comigo o verso 8 em alta voz. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Está lida a sua palavra, Pai. Fala conosco aqui nessa noite. Fala com cada um aqui a tua vontade, Pai. Que não seja mais eu a conduzir este culto, mas que seja o teu Espírito Santo, a tua vontade, Pai, a predominar em cada palavra, em cada frase, em cada oração, e que venha de encontro à tua igreja nesta noite, Pai. A cada um aqui, aquele que saiu de casa desanimado, aquele que está a tentar entender ainda o que está a acontecer aqui neste lugar, Pai, o faça adorar, o faça se entregar, o faça se arrepender, Pai, porque é vontade minha ou da igreja não, porque o Senhor assim espera de nós, e os nossos pecados serão assim perdoados em nome de Jesus. É o que diz a tua palavra, Pai, é o que nós acabamos de ler aqui através da santa palavra de Deus. Então nos ajuda a entender, Pai, a tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. A primeira coisa que eu quero aqui falar nesta mensagem, após a leitura bíblica,
é sobre a revelação de Deus. Presta atenção você. Ainda há algumas pessoas desconectadas, mas eu creio que o Senhor está aqui a nos percorrer agora, a nos sondar. E na tarde eu orei ao Senhor, pedindo que Ele revelasse a cada um aquilo que é necessário, para que você possa conduzir a sua vida, a sua família, os teus negócios, os seus empreendimentos, a sua vida profissional e financeira, mas principalmente a sua vida espiritual. Sabe por que eu digo isso? Porque muitos de nós que estão aqui sentados aqui nesta igreja, nesta noite, estão como cegos, estão como surdos. O Senhor está a mostrar, o Senhor está a falar, mas continuam frios, continuam duros, continuam ainda no seu íntimo interior, questionando as falas, aquilo que é pregado, aquilo que é ministrado por parte de Deus para as nossas vidas. Mas eu creio que mesmo apesar da dureza, mesmo apesar do coração frio, que talvez alguns tenham chegado até aqui nesta noite, eu creio que através de uma adoração, que você possa começar aí do seu lugar agora, abrir a sua boca e adorar ao Senhor, e dizer: Senhor, eu quero sentir o que está sendo falado aqui nesta noite. Eu creio que através desse compromisso e entrega de adoração, as vendas dos olhos de alguns irão cair em nome de Jesus. Que você não olhe mais para mim, que você não olhe mais para o seu cônjuge, que você não olhe mais para os problemas, as lutas com os seus filhos, que você não olhe mais para as crises. Você vai vivê-las, sim, as consequências inclusive, mas que durante este momento de adoração e entrega ao Senhor, diante dos nossos olhos, possa ser revelada a grandeza do Pai, como foi na vida desse profeta. Toda a sua natureza, toda a sua glória, toda a sua proteção, toda a sua magnitude, seja ela sobre as nossas vidas, seja ela sobre a sua vida, seja ela sobre aquele que saiu da sua casa meio que empurrado, meio que levado, meio que indignado, meio que pressionado talvez pela família. Isso aconteça em nome de Jesus. Seja essa a experiência. E eu orava a essa tarde, eu orei ontem à noite para que assim fosse. E foi essa a experiência de Isaías. Isaías o profeta, homem religioso, homem zeloso, né? Porque era um homem de Deus, mas também presunçoso, crítico, como muitos talvez que aqui se encontrem nesta noite. Até que um dia, até que uma noite, até que durante um culto como aqui nós estamos, um dia os céus se abriram diante dele. E por que não acreditar que isso pode acontecer conosco aqui nesta noite? E sabe o que aconteceu? Ele viu, ele sentiu, ele viveu. O que, pastor? Ele viu o Senhor. Será que dá para entender o que aconteceu aqui? Será que em algum momento do louvor, da adoração, da ministração da palavra, é possível você se arrepiar, você sentir que há algo espiritual, que há algo sobrenatural, que há algo maior do que uma mulher de Deus ou um homem de Deus possa te fazer sentir? Mas o que é isso, pastor? Como é que é isso? Ele viu o Senhor, nosso Deus. A palavra de Deus vai dizer que ele olhou e viu um homem sentado em um alto e sublime trono. Dá para entender o que está acontecendo aqui diante desta igreja, deste momento de adoração? Ele olhou e viu
um símbolo da soberana autoridade, ou seja, aquele que controla o céu e a terra. E por que o pastor está a dizer isso? Porque muitas das vezes entramos na casa do Senhor, do soberano, daquele que controla o céu e a terra, e nos assentamos na sua casa, diante da tua face, recebemos a tua mensagem vinda dos céus, e nada acontece, entramos e saímos do mesmo jeito. Somos incapazes de chorar diante de Deus, somos incapazes de se derramar diante dEle, somos incapazes de dizer o que esse profeta disse: ai de mim, Deus, eu não sou digno de te olhar, de te ver, eu não sou digno de estar aqui. Essa é a verdade, Ele é digno. Então que venhamos nos arrepender e reconhecer que esse Deus que estamos aqui a servir está a controlar tudo neste universo, inclusive a minha vida, a sua vida, o seu casamento, a sua profissão, a sua vida com Ele. E esse profeta, ele viu o Deus glorioso, ele viu, a palavra de Deus vai dizer que ele viu o seu manto que enchia o templo dos céus. Toda vez que você entrar na casa do Senhor, apesar das tribulações, não olhem apenas para as paredes, para as pinturas, para o carpete, para as cadeiras. Olhe para esse serafim que está cobrindo aqui esta igreja, cobrindo a minha vida, a sua vida, cobrindo a sua casa, te proteger. Assim eu creio. Ele viu os serafins, brilhantes, vai dizer os estudiosos, como o sol, cheios da glória de Deus, serafins que prestavam louvor, que afirmava que a sua glória enchia a terra. Mas será que como igreja nós ainda cremos como esse profeta, que assim é hoje? Eu acho que se nós crêssemos durante o louvor, nós louvaríamos muito mais, nos entregaríamos muito mais, nós choraríamos, isso eu falo a mim também, não nos desconcentraríamos, esqueceríamos o celular, esqueceríamos os compromissos e apenas choraríamos diante do Senhor. Se realmente chegássemos à casa do Senhor e olhasse para a igreja de Jesus Cristo dessa forma, haveria uma entrega muito maior, diríamos muito mais aleluias, 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 louvado seja o teu santo nome, glórias, glórias, glórias a Deus. Isso que nós faríamos, entendo eu. E esse homem, mais uma vez, ele viu o santo Deus, serafins que se cobrem. O que é isso? Reverência, reconhecimento da autoridade, culto vivo e incessante. Essa semana eu prestei a Deus um dos melhores cultos da minha vida, e se eu soubesse que era tão bom, eu teria feito muito mais vezes. Mas será a partir de hoje uma prática minha, como Deus falou comigo naquela praça do Colobandê, eu e mais 20 homens ali. Meu Deus, o louvor na igreja é lindo, mas ali na praça havia algo de especial. Só havia um violão, haviam 20 homens que muito pouco cantam, mas o Senhor tomou conta daquele lugar. Pessoas ali passavam admiradas, outras escandalizadas, outras tocadas, outras pediam oração, outras vinham até nós, outras queriam saber aonde vocês se reúnem, porque eu quero também me reunir naquela igreja. Algo grande ali aconteceu. E por que eu estou a dizer isso? Porque quando eu falo de prestarmos um louvor ao Senhor, dizendo que Ele é santo, santo, santo,
É muito mais do que eu sentar aqui, ou louvar aqui, ou do que eu estar aqui. Eu preciso fazer isso no meu trabalho, eu preciso fazer isso na minha casa, eu preciso fazer isso no caminho, eu preciso fazer isso das caronas que eu dou, aonde eu vou, aonde eu estou. As pessoas precisam me olhar e falar: meu Deus, este é um servo do Senhor. Mas estamos esquecendo disso. Parece que estamos com os olhos vendados. Mas quando as vendas dos olhos, é com você que Deus está falando. Quando as vendas dos olhos caem, e ela está a cair, quando nós percebemos quem Ele é, esse Deus, começa a nascer no nosso coração, aí sim a verdadeira adoração. E o Senhor te trouxe até aqui para dizer a você, para chamar a orelha de alguns aqui e puxar, dizer que é necessário adorá-lo verdadeiramente. Estamos vivendo muitos problemas nos casamentos, nos relacionamentos com os filhos, no meio profissional, no meio financeiro, na economia desse país, na falta de segurança. Meu Deus, é tiroteio, é arrastão, meu Deus, está difícil. Mas Ele tem nos livrado de todo mal, Ele tem nos protegido, Ele tem cuidado das nossas casas, da nossa família. Mas alienados estamos, porque estamos preocupados e envolvidos com tanta informação, com tanta coisa, que somos tomados por uma ansiedade, que em seguida vai gerar uma depressão, que logo depois vai te levar a uma síndrome, como o bispo tem pregado aos domingos pela manhã, como eu preguei domingo passado, e vou continuar essa mensagem, mas o Senhor me interferiu e me pediu, eu senti que Ele queria que eu falasse nesta noite sobre uma verdadeira adoração, porque há alguns aqui que não têm se entregado ao Senhor nosso Deus em completude. O recado que Deus tem para alguns aqui nesta noite, e eu preciso entregar enquanto há tempo, para o resgate da sua vida com Deus, para o resgate do seu casamento, para o resgate dos seus filhos e da sua família, para o resgate da sua vida profissional e da sua honra financeira. O que o Senhor está a dizer é que tem cura aqui nesta noite, para muitos aqui, mas para isso você precisa conhecê-lo, conhecer o seu poder, conhecer e reconhecer a sua glória e majestade, porque quando reconhecemos o tamanho desta glória, a majestade, o reinado, isso nos impede de práticas, de erros, de pecados, de atitudes que faríamos se não tivesse Ele tomando conta da nossa vida. Você só tem um caminho: reconhecer o quão grandioso Ele tem sido para contigo, porque se não for assim, meu Deus, você nunca entenderá quem é Deus na sua vida, você nunca vai conseguir louvar ao Senhor com tanta dignidade, com tanto louvor, com tanta adoração, no qual aqui estou a pregar nesta noite. Porque adorar a Deus é muito mais do que fazemos quando viemos à igreja ou a um culto. Adorar a Deus é atribuir a Ele todo louvor que lhe é devido. E quando eu falo todo louvor, eu não falo apenas de cânticos, eu falo do que você tem feito. Você tem sido grato a Ele? Você tem sido grato, apesar das lutas, ao seu cônjuge?
Você tem sido grato a toda a história de vida com a tua família, com a tua parentela? Você tem sido grato com a sua igreja, com o seu diácono, com o seu líder, com o seu pastor, com o seu irmão que está ao lado, com os dons e talentos que Ele tem dado a você, com cuidado, com a sua proteção? Quando eu preparava esse esboço, a pergunta que Deus fez para mim foi muito simples, e eu faço a você aqui nessa noite: como Deus tem se revelado a você? Sabe o que é engraçado nessa pergunta? Porque o tamanho dessa revelação não depende dele, não. Depende de mim e de você. A grandeza do mundo espiritual, a grandeza do cuidado dele, depende da gente, depende da tua fé, depende do teu compromisso, depende da tua vergonha, desculpe a palavra, na cara. Deus mandou falar, eu vou falar. Tem gente aqui precisando ouvir isso. Como Ele tem se revelado a você? Quando eu tinha 20 anos de idade, eu comecei na minha vida a contemplar a sua glória. Eu comecei a olhar para Deus e ter essa visão de quem era o Senhor. E Ele começou em várias fases da minha vida a me motivar a um grande avivamento. Avivamento é isso, é você e Deus. É a sua vida, o seu relacionamento e o Senhor. Avivar é se renovar, é se entregar, é se arrepender, é sair daqui desta noite dizendo: eu vou ser diferente de qual eu entrei aqui. Eu vou parar de murmurar, eu vou parar de reclamar, eu vou parar de cometer os mesmos erros, eu vou parar de ir nessa direção, dessa estrada no qual tem me afastado cada vez mais de Deus e consequentemente do meu casamento, da minha família, dos meus filhos, dos meus negócios. Está tudo dando errado. Ei! Como Deus tem se revelado a você? Mas não depende dele essa revelação. Depende da tua motivação. Como é que você chegou até aqui hoje? Motivado a ouvir uma palavra que pudesse, meu Deus, me trazer bênçãos? Ou será que você entrou por esta casa, por esta porta, dizendo: Senhor, não importa as lutas, não importa as necessidades, não importa os projetos que ainda não aconteceram, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para me entregar ao Senhor, eu vim aqui para abrir a minha boca e ofertar com o meu louvor, com os meus cânticos, com a minha oração, com a minha humilhação ao Senhor nosso Deus. Porque aí nós estamos dizendo para Ele: Senhor, eu te conheço. Senhor, eu tenho intimidade contigo. Senhor, eu estou sendo sim aquilo que é vontade do Senhor, ou seja, um verdadeiro adorador. E aí nós vamos sair daqui desta noite diferente no qual nós entramos, conhecendo o poder de Deus, conhecendo a glória dEle, conhecendo esse Deus majestoso, este Rei. Esse é o Deus no qual nós servimos. Ele não está aqui para nos servir, pelo contrário, nós que temos que adorá-lo. E eu tenho certeza que nesta noite, como eu já disse no início, Ele quer revelar a cada um aqui quem nós realmente somos. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio. Eu creio e profetizo sobre a tua vida, que não seja apenas para alguns mais um culto na casa do Senhor, não, que seja o culto
um culto de adoração, um culto de arrependimento, um culto de exortação, um culto de mudança. Muda a sua vida, muda a história da sua família, muda a sua história, muda tudo, porque eu creio num Deus que muda tudo. Tira o encarcerado da prisão, tira o enfermo e da cura, tira o desempregado e o emprega. Eu creio nesse Deus, eu creio no Deus que nos livra do nosso mal, do nosso querer, do nosso fazer. Que seja assim nesta noite, em nome de Jesus. Em meio às vozes dos serafins, o tremer dos alicerces do céu aconteceu. A palavra vai dizer que a visão da fumaça enchia o lugar. Meu Deus, que coisa linda! Isso não é sonho, não é imaginação, isso é Bíblia. Será que você pode olhar para esse templo durante a ministração dessa palavra e do louvor ao final deste culto e ver aqui uma fumaça do Senhor, ver anjos do Senhor, sem exageros, sem descontroles, não, culto racional, culto de adoração, de entrega. Mas por que que eles viam isso? Porque veio sobre o coração desse homem, e eu oro a Deus que venha sobre os nossos corações nessa noite, o verdadeiro e real temor do Senhor. Temor. A primeira coisa que eu faço antes de entrar nesta igreja é agradecer a Ele pela vida desta igreja, desta instituição. É adentrar até aqui e pedir a Ele: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque quem sou eu para pregar a sua palavra, a tua santa palavra? E aí Deus começa a falar, Deus começa a agir, eu começo a sentir que Ele vai me movendo, e que Ele está aqui a cuidar de cada detalhe, nos mínimos detalhes, que eu creio que Ele esteja tratando com alguns aqui, nos mínimos detalhes. Mas esse profeta nos ensina algo importante demais. Um profeta do Senhor, um homem escolhido, um homem preparado. Ele pergunta: quem sou eu para estar na sua presença adorando? Coisa linda. Ai de mim! Quem sou eu? Quem somos nós? A primeira coisa que eu entendo que seja a resposta nossa para Deus: nós somos pecadores, Pai, nos perdoa. Temos tentado te servir, Deus, até pregado a tua santidade e grandeza, mas somos falhos, somos tortos. Vira e mexe, voltamos às nossas razões e pensamentos e conceitos. Isso contra o Senhor, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos mesmos. O que está acontecendo? Parece que estamos cegos realmente, como eu disse no início desta palavra. Acredito que ele dissesse para o Senhor assim: eu não sou digno disso. Ele que olhava sempre, se você for estudar a história desse profeta, ele olhava sempre para as desgraças, para os erros dos outros, mas de repente ele começou a ver os seus pecados. Então para de olhar para os pastores, para de olhar para o seu diácono, para de olhar e falar das desculpas do seu líder, ou do obreiro, ou do irmão, e comece a olhar para a sua vida e se remeter a uma autorreflexão aqui nesta noite, para que saiamos daqui vendo toda a glória de Deus sobre nós. Em nome de Jesus é que eu peço ao Senhor. Aí de repente esse homem para, não se contém mais,
com a grandeza de Deus e grita: ai de mim, Deus, eu estou perdido. É tudo que Deus espera de nós aqui nessa noite. Aí ele diz assim: o meu povo tem lábios impuros, eu também tenho lábios impuros. Ele reconhece que, ainda que criado por Deus, a sua imagem, ele reconhece que havia distância entre ele e Deus. Isso é lindo. Será que nós também podemos nesta noite reconhecer a nossa distância em algumas áreas da nossa vida de Deus? Será que somos capazes de sairmos desta igreja nesta noite pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, mas não só pedindo perdão, não só pedindo da misericórdia dele, mas também assumindo um compromisso de mudança? Será que isso é possível? Será que nós podemos deixarmos nos envolver por Deus e sair daqui com algumas convicções de que alguns atos nossos durante esta semana, eles são pecados? Ninguém quer mais ouvir sobre pecado, né? Eu acredito que esse profeta, em lágrimas, ele dizia: ai de mim, Deus. Podemos também olhar para a experiência de Pedro, onde diz: vai embora, Senhor, porque não sou digno da tua presença. Homens de Deus, isso sim é um culto ao Senhor nosso Deus, um culto não só de bênçãos, não só de prosperidade, não só de realizações, mas um culto de uma confissão de pecados espontânea por parte dos homens e mulheres que estão aqui, com lágrimas, se necessário for, e o Senhor a perdoar, e o Senhor a mudar, e o Senhor a mudar o nosso nome, mudar a nossa face, mudar a nossa imagem diante da sociedade. Ah, pastor, mas ninguém está sabendo, ninguém viu o que eu fiz. Mas Ele viu, Ele está vendo. A Bíblia vai nos dizer que Ele sonda o nosso coração, Ele sabe de tudo o que fazemos, por quê e para quê, qual é o nosso interesse. E na metade dessa meditação eu já, meu Deus, eu já estava falando da minha condição, o André. Eu espero que você esteja da onde você está também, falando da sua nesse momento com o Senhor nosso Deus. Há pessoas aqui nessa noite que estão longe daquilo que Deus preparou você para fazer no ministério de Deus. Só que Deus diz que Ele quer te usar. Só que Ele não usa ninguém primeiro, Ele não usa ninguém antes de um arrependimento, de um conserto. Ele quer consertar vidas aqui nessa noite, assim eu creio. Ele quer mudar o seu quadro, da sua vida, da sua família, da sua história. Ele quer que você corrija situações, e essas correções começarão aqui no altar santo do Senhor. Eu tenho certeza que nesta noite, por parte dEle, Ele quer que você reconheça o verdadeiro adorador que és. Então começa a reconhecer a sua insuficiência, a sua falta de condição, o seu medo de pedir perdão, o seu medo de perdoar, o seu medo de se aproximar, o seu medo de consertar aquilo que você gerou e hoje vive consequências das quais
do seu erro e pecado? Será que dá para entender que Deus nos trouxe até aqui para revelar da sua graça, a sua glória, a sua santidade? E isso só acontece quando nós reconhecemos diante de Deus os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas traições, as nossas mentiras, os nossos enganos. Eu não preciso expor a você, mas eu aqui me arrependo dos meus, e eu espero que você, onde está, ainda em vida, tenha tempo de arrepender-se dos seus. Você sabe por quê? Ninguém quer ouvir mais isso, né? Lembra do pastor Deroci? Ele falava muito: é céu ou é inferno? Não tem em cima do muro. A igreja não ouve mais isso. Vida e abundância, ok. Morte, sofrimento, luta, dores. Eis que ponho sobre vós, basta que venhamos a escolher nesta noite a graça de Deus, ou seja, reconheça os teus pecados, porque Deus, Ele quer provar mais uma vez o quanto Ele te ama. Enquanto você continuar tentando resolver da sua forma, você não vai resolver. Mas Ele quer mostrar a você o quanto Ele ama o teu casamento, o quanto Ele ama a tua família, enquanto Ele ama os teus filhos, enquanto Ele quer te dar aquilo que Ele tem preparado para você. E que assim seja. Há pessoas aqui de coração tão duro que não conseguem perdoar. E como é que vai viver a grandeza do amor de Deus e da sua graça, se da sua parte não há perdão? Não interessa se errou, não interessa se traiu, não interessa se te magoou, não interessa se te feriu. A palavra do Senhor nos recomenda que venhamos a liberar verdadeiramente esse perdão, porque isso vai tirar um peso das nossas costas, um peso da nossa consciência. A palavra de Deus aqui vai dizer que quando Isaías gritou, o céu parou. Dá para entender o que o Senhor está a falar aqui? Em seguida vai dizer que o Senhor mandou um serafim que cantava o louvor à sua glória e santidade. E este serafim trazia, eu quero lembrar a você, uma brasa viva do altar de Deus, do trono do soberano. E essa brasa vem, toca Isaías, e essa brasa vem aqui hoje, toca a sua vida e muda o nome de Jesus. Isso é muito grandioso para aqueles que creem, para aqueles que têm fé. Então comece a clamar por misericórdia, porque os céus, a atenção dos céus, a atenção de Deus, dos anjos do Senhor, eles se voltarão para ti, para a tua casa, para a tua família. Essa é a palavra de hoje para a sua vida. Mesmo eu sendo pequeno, mesmo eu sendo mais um, eu creio que nesta noite, para alguns aqui, a providência divina, a salvação de famílias, a salvação de pessoas que iriam nesta semana tomar uma decisão que não é da vontade do Senhor, e vidas seriam ceifadas, famílias seriam destruídas, filhos seriam abandonados. Mas o Senhor quer falar com alguns aqui nesta noite. Ele está a dizer que o céu, que o Deus está pronto para se voltar para você. O que é isso, pastor? O sangue de Jesus Cristo, eu quero te lembrar, ele foi vertido na cruz
para purificar você, para purificar a mim, para nos arrependermos e em seguida o Senhor nos levar a um retorno, a uma restauração, a um conserto, a uma mudança da sua vida. Mas isso só vai acontecer se você crer. Não será um anjo que vai tocá-lo. O que vai tocar a sua vida agora é a sua escolha, é a sua atitude, é a forma no qual você está recebendo esta palavra. E eu acredito que isso seja o próprio Cristo. Então o que fazer, pastor? Comece agora a gritar aos céus. Comece a dizer misericórdia. Comece a dizer me perdoa, Deus. Comece a falar aleluia, 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 glória, glória, glória ao Senhor. Comece a falar em língua se necessário for, se assim você sentir e for instruído pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, não haja mais travamentos, não haja mais bloqueios, não haja mais vergonha. Deixa Deus te usar, deixa Deus agir, deixa Deus mudar, deixa Ele revelar a missão que Ele tem para você. Mas diga a Ele: a sua voz nesta noite me foi ouvida. Eu entendo que o céu então continua, mesmo apesar de pecador, olhando para mim. Diga isso para Deus, porque isso agrada aos olhos de Deus. Porque agora quem está a clamar, creio eu, é Deus olhando para as nossas vidas, sondando o nosso coração, vendo a decisão que eu e você estamos aqui nesta noite a tomar. E Ele está à procura de homens e mulheres assim, nesta noite. Alguém que entenda e se arrependa, e que se lembre que não são só os nossos problemas, não. Quando eu estava naquela praça, eu pude perceber que os meus problemas são pequenos. Centenas de pessoas passaram, algumas atribuladas, algumas olharam com cara feia, outras disseram assim: meu Deus. Cada uma fez uma reação, mas haviam vidas ali, numa expectativa. Haviam jovens ali que se reúnem para se drogar, que ficaram impactados com louvor, vieram até nós, deixaram a sua droga de lado, começaram a pedir oração. Havia um casal, meu Deus, afastados da casa do Senhor, e quando eu cheguei perto deles, mal emiti a primeira palavra, e a jovem já casada começou a chorar, a se derramar em lágrimas, e ele disse: um músico afastado da casa do Senhor, foi Deus que te mandou aqui hoje. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Aí eu deixei os meus problemas em casa e fui servir a um Senhor, porque há um mundo lá fora com problemas muito maiores do que o nosso. Então você acha que você tem que se separar? É porque você não viu o que estão vivendo lá fora. Você acha que você tem que se afastar da casa do Senhor? É porque você não tem noção do que as pessoas estão vivendo lá fora. Às vezes nós nos prendemos apenas ao nosso mundinho e achamos que está muito ruim, mas que nós não somos capazes de olhar para as outras vidas e ver o inferno tomando conta daquela casa, daquela família, dos negócios. Vocês lembram que nessa mensagem aqui no final, Deus pergunta: a quem enviarei? Ele está a perguntar a você: você pode ir em meu nome? Apesar das suas lutas e do seu desânimo, o que Deus espera de um adorador é ter prazer em servir a Ele. Por isso o profeta aqui, ele grita rapidamente, ele diz assim: eu, Senhor, usa-me a mim. E por que será que Deus deixou isso na palavra de Deus para falar conosco aqui nesta noite? Por que será? Porque Deus queria falar com você. E
por isso Ele te trouxe aqui nessa noite. Não saia daqui nessa noite sem derramar o choro do pecado. Não saia aqui desta noite sem sentir o seu pecado perdoado por Deus. Não saia daqui nesta noite com nenhum peso de miséria, com nenhum peso de pecado, com nenhum peso de lamento. Saia daqui renovado em nome de Jesus. Você tem dois caminhos: viver as bênçãos de Deus ou viver as desgraças do inferno. Quem escolhe é você. Talvez alguns digam assim: eu não vi ainda, não tive essa visão, no qual serafins tomou conta da igreja. Mas comece a fechar os seus olhos e ver o que está a acontecer aqui. Comece a fechar os teus olhos e te entregar ao Senhor, que você vai sentir, que você vai ver, que você vai entender o que o Senhor está a dizer aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque eu acredito que menos do que isso, menos do que adoração, é ingratidão ao Senhor, e estamos cheios de gratidão. Somos ingratos com Deus, somos ingratos com o nosso cônjuge, somos ingratos com os nossos pais, somos ingratos com os mais idosos, anciãos da nossa família, somos ingratos com o nosso chefe, somos ingratos com os nossos funcionários. Esses somos nós, os crentes da igreja de hoje. Mas isso tem como mudar. Arrependei-vos, é o que diz a palavra do Senhor. Arrependei-vos e em seguida se coloque à disposição de servir ao Senhor. É o que Ele espera de nós aqui nesta noite. Eu vou convidar você a ficar de pé agora. Nós vamos ministrar um louvor. E eu vou deixar Deus falar com você.